Em 1999 foi lançado Matrix, um filme que mudou o modo de muitas pessoas verem o nosso mundo, fazendo-as se questionar com a possibilidade de estarmos vivendo numa espécie de simulação. Uma ideia simples, mas bem assustadora ao mesmo tempo. E é com essa ideia em mente que eu trago pra vocês Hello World, um anime de 2019 que tem uma ideia bem parecida com a apresentada em Matrix. Eu já abordei esse vídeo aqui no meu canal, mas por eu julgar que o vídeo envelheceu um pouco mal, decidi refazê-lo por completo. Então hoje eu, Garyu, venho apresentar pra vocês Hello World. Então sem mais enrolação, vamos lá. O anime acompanha a história de Naomi Katagaki, um protagonista com aqueles clássicos clichês de problemas de comunicação e falta de atitude, como podemos ver nessa cena aqui, onde ele não conseguiu contrariar os seus colegas de classe e foi escolhido para cuidar do comitê da escola, cuidando da biblioteca. E um dia, quando ele estava voltando da escola, ele conseguiu a proeza de ser assaltado por um corvo. O quê? Pelo menos esse bosta correu atrás dele até chegar num templo que possuía diversas portas Tori. Local esse onde ele adquiriu um certo grau de esquizofrenia e do nada um cara spawnou em sua frente. Uma pessoa que somente ele poderia ver. O que é um outro sinal de esquizofrenia. E então os dois começaram a interagir entre si. E então esse ser misterioso explica pro Naomi que havia uma conspiração naquela cidade, onde existia um projeto que, aos olhos do público, era apenas para criar um mapa 3D de Kyoto. Porém que na verdade esse projeto tinha outro objetivo: registrar todos os eventos que ocorreram e ocorrerão naquela cidade numa espécie de HD quântico, aonde dentro dele esses dados se comportariam como uma espécie de Matrix, sendo a única diferença que ninguém ali existiria no mundo real. Eles seriam apenas dados, como uma espécie de backup dos eventos do mundo. Que inclusive eu acabei de lembrar de que tem uma quest de Wuthering Waves que é parecida com isso, mas não vem ao caso. E aqui fica bem óbvio que o mundo onde a gente está vendo, que onde o anime está se passando, estava dentro desse HD, que se chamava Altair, e que esse ser misterioso invadiu ele por fora. Depois de explicar toda essa brisa, esse cara misterioso, que eu vou chamar a partir de agora de John Titor, porque sim, revelou ser o Naomi do futuro, dizendo que o seu objetivo ali era ajudar o seu eu do passado a conseguir uma namorada. E essa explicação é tão furada que o próprio John Titor assume na hora que se ele não aparecesse ali, se ele não fizesse nada, em 3 meses, naturalmente, o próprio Naomi do presente iria conseguir uma namorada. E a garota a qual ele iria se apaixonar era por essa guria chamada Aruri, que participava do mesmo comitê que ele na escola. O que é mais uma evidência que se o John Titor não aparecesse ali, naturalmente os dois iam interagir e se apaixonar, mas beleza. Essa garota sabia bem pouco sobre tecnologia e ela era bem calada, mas diferente do Naomi, não passava de uma característica dela e não de uma timidez, já que ela aparentava ter bem mais atitude que ele. E depois de 10 minutos da gente achando por que carambas o John Titor tava ali, ele finalmente revelou o seu objetivo. Que ele nos revelou que a Aruri, no mundo real, foi atingida por um raio e o seu destino depois disso foi bem pior do que uma simples morte, já que ela ficou viva, mas o seu cérebro foi completamente danificado, vivendo em um eterno coma, e por isso ele acessou o Altair, fazer um mundo onde os dois pudessem viver uma vida normal, nem que para isso esse mundo seja apenas virtual. Um motivo bem válido, mas eu acho que se eu fosse o Naomi eu não cairia nesse papinho não. É bem óbvio que tem alguma segunda intenção nele. Mas enfim, para alcançar esse objetivo ele deu uma espécie de luva para o Naomi que tinha uma espécie de modo criativo, que se ele treinasse o suficiente poderia criar e materializar em sua frente qualquer coisa que ele pensasse. E então começa o seu plano de criar um mundo perfeito onde Naomi e Ruri vivessem juntos, começando a recriar tudo o que ele fez no mundo real
para criar um laço de amizade com Aruri. Então senta aí, lá vem o tutorial de como arranjar uma namorada atualizado 2025. Pega o Jack, pega, junta. Corrigindo, senta aí e vamos lá para o tutorial de como arranjar uma namorada do jeito mais burro e mais sus possível, atualizado 2020. Com o primeiro passo sendo aquele que eu já mostrei, que é bem sus. Ele havia feito isso para fazer a Aruri derrubar sem querer o marcador de página do livro dela, indo a entregar no dia seguinte. Então ele se desculpa, ela perdoa ele e vida que segue, né? Mais ou menos. Porque os dois criaram até uma certa amizade e trocaram contato. Só que esse contato não é o que você imagina. Porque ao invés dos dois passarem o zap um para o outro, eles estavam mandando telegramas. Porém, isso funciona de uma maneira até que eficiente, com os dois criando um laço de amizade nesse período. Principalmente pelo interesse que ambos tinham em livros. Mas não foi só coisa boa que ocorreu nesse período, porque em determinado momento apareceu essa coisa bizonha aí que parecia estar procurando por algo, fazendo John Titor apressar ainda mais o treino do Naomi com a luva de pedreiro. E então chegou um ponto chave do plano. Basicamente, Aruri também ficava cuidando da biblioteca para o comitê da escola. E um dia, quando ela fosse tentar colocar um livro no topo de uma estante, ela, por causa do seu medo de altura, iria cair da escada, porém teria sua queda amortecida pelo Naomi. E então isso ocorreu e os dois decidiram ajudar um aos outros quando fossem cuidar das estantes, principalmente as mais altas, né, ficando de cargo do Naomi cuidar delas. E por causa disso os dois começaram a se falar mais e sua amizade foi aumentando. O comitê da escola também estava fazendo um evento de arrecadar livros para vendê-los depois numa exposição, porém ele não estava dando muito certo, com uma quantidade bem baixa de livros sendo arrecadados, fazendo Aruri então pensar em doar diversos livros do avô dela que... Meu Deus, o velho possuía livro até que demais, mano. O Naomi se dispôs a ajudá-la a levar esses livros para a escola e quando eles estavam voltando, eles decidiram fazer uma pausa que gerou uma interação bem fofa entre os dois e uma cena até que linda, visualmente falando. Mas, infelizmente, essa ideia dela deu errado, porque quando eles chegaram lá, eles colocaram os livros de boa, porém, naquela mesma noite, de madrugada, ocorreu um incêndio noturno, onde todos os livros foram queimados e se perderam. Detalhe, só os livros foram destruídos, esse fogo é seletivo. E obviamente por causa disso, Naomi ficou bem pistola com John Titor, por ele não ter avisado que isso iria ocorrer. Então decidiu por si mesmo tentar refazer esses livros com a sua luva de pedreiro sozinho. Sendo ajudado posteriormente com John Titor, que ficou meio sentido com isso, porque né, ele também sentiu a mesma revolta quando isso aconteceu no mundo real. E não aparentou se importar tanto desse evento canônico ser mudado naquela timeline. Pelo menos foi para melhor, né? No dia seguinte, o Naomi apareceu lá com os livros novinhos e folhas e desmaiou na frente da Aruri. Ao acordar, ele percebeu que estava em uma sala sozinho com ela, que estava lá a todo momento esperando ele acordar, cuidando dele. E a desculpa que ele deu para ela sobre como ele conseguiu todos esses livros foi que eles estavam em um lugar separado de onde havia ocorrido um incêndio, com a Aruri achando que ele passou a madrugada inteira procurando por esses livros. Então depois disso, os membros do comitê chegaram ali e para aumentar o ânimo da Aruri, trouxeram junto deles diversos livros. E então o evento deu tudo certo. Os dois ficaram sozinhos novamente após isso e ela o agradece pelo esforço que ele pôs em fazer isso. E ali ele se declara para ela, com os dois então marcando um encontro num festival que iria ocorrer nessa cidade. E então até esse dia chegar, ele continuou seus treinamentos com a luva de pedreiro, que estava avançando cada vez mais e ele até mesmo conseguia fazer um mini sol. E então chegou o grande dia, o dia que iria ocorrer o acidente que ia deixar Aruri em coma. Basicamente seria no encontro entre os dois, aonde eles foram naquele festival que eu já citei, e ela iria ser atingida por um raio ao lado de uma árvore. O plano inicial de John Titor era que Naomi chegasse atrasado para que isso não ocorresse. E você pode até estar pensando que esse plano é meio falho, né? Seria melhor até mesmo ele
não ir nesse encontro e remarcar ele pra outro dia, né? Mas aí que tá, cara, o roteiro tem uma desculpa pra isso. Porque lembra daquela criatura bizarra que eu citei anteriormente, bem no começo do vídeo? Bem, eles não passavam simplesmente de um firewall do Altailo, que buscava corrigir informações que saíssem do controle. Como ele estava planejando se atrasar para um evento canônico que iria ocorrer, esse sistema decidiu agir, teletransportando tanto ele quanto Aruri para o local e a hora exata que o raio ia atingir ela. Mas espera um pouco. O anime deixou claro que ela seria atingida por um raio debaixo de uma árvore. Porém, meio que eles foram teletransportados para o meio de uma ponte. Mas beleza, vou ignorar isso, né? Segue o roteiro aí. Eles estavam encurralados pelo Windows Defender naquela ponte. E então o Naomi teve uma ideia perigosa, porém genial. Fez uma espécie de buraco negro que sugou não apenas os antivírus, mas também o próprio raio para ele. Assim, praticamente salvando Aruri e matando todos os antivírus ao mesmo tempo. E então é isso, né? Finalmente ele a salvou, finalmente teríamos um final feliz, né? Errado, meu amigo. Na real, esse plot twist que vai acontecer agora era bem óbvio se você analisar que o John Titor sempre pareceu esconder o seu verdadeiro plano. O que aconteceu é que quando os dois finalmente iriam se beijar, o John Titor apareceu ali do nada e revelou o seu verdadeiro plano, que ele planejava sincronizar a consciência da Aruri com o corpo do mundo real dela, a fazendo acordar no mundo real, né? O que aconteceu é que o John Titor, alguns anos depois de perder a Aruri, foi numa palestra do dono da Altailo, onde o tema era reanimação, que ele demonstrou a ressuscitação de um rato através do próprio projeto do Altailo, que inclusive ele parece o Jô Soares, mas isso não vem ao caso. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. E o John Titor obviamente se interessou por isso e bolou todo esse plano, entrando pro projeto da Altailo e estudando como ele poderia trazê-la de volta com esse método, conseguindo depois de quase ferrar por completo a sua coluna, se inserir na Matrix e fazer dentro dela todo esse plano que a gente viu, até que chegasse o ponto onde ela iria ser atingida por esse raio, só que sem ela morrer, fazendo assim de algum modo a sua consciência poder ser sincronizada com a do mundo real. E o plano deu certo, ela acordou no mundo real. Porém, essa simples extração de dados que o John Titor fez do Altailo fez toda essa Matrix ficar completamente instável e entrar no modo de reparação. E quando o mundo estava à beira do reset, o Naomi viu uma luz no fim do túnel e pulou nela. E depois de uma viagem bem psicodélica, ele chegou até um mini templo onde estava aquele corvo que roubou ele no início do anime e que havia virado a luva dele. Numa cena que me lembrou até mesmo um pouco uma de Tokyo Ghoul. E então o corvo ofereceu ajudar ele e se transforma novamente na luva. E enquanto isso, no mundo real, Aruri finalmente acordou. Só que as memórias dessa Aruri era do outro mundo, negando a versão atual do Naomi. E sim, você não entendeu errado, o cara conseguiu ser corno para ele mesmo, cara. Pro beta nunca sobra nada. E quando você acha que não tinha como piorar pra ele, do nada um firewall apareceu e atacou eles. Agora deu caralho mesmo, viu? Fazendo-o perceber que ele também tava numa simulação. Me mata de uma vez! Esse deve ser o pior dia da vida dele. Para a sorte deles, o Naomi chegou na hora e dessa vez ele estava com o modo criativo completamente dominado e então o salva. Após isso, Naomi dá um soco na cara do Beta e dá a fuga com Aruri usando uma bicicleta. E por causa disso, tem uma perseguição ferrada com Naomi abusando no modo criativo para poder se lidar contra esse firewall, a caminho de um local onde sua luva queria o levar. E no meio dessa fuga, ele foi encurralado, mas foi salvo pelo John Titor, que foi ali de carro fazendo drift. E então eles entram no carro e vão até aquele local. Dinheiro vem e vai. A coisa mais importante na vida é ser sempre família. De minha família.
E quando finalmente chegaram no local, o Naomi foi preparar o seu portal para voltar para a simulação. E enquanto isso, Aruri perguntava para o John Titor se ele era realmente o Naomi do futuro. E como a resposta de John Titor foi uma frase que o próprio Naomi havia dito no passado, somente essas palavras a fizeram entender que ele realmente era. Então o conforta e o perdoa por tudo que aconteceu, e então vai até o portal para voltar a seu mundo. Só que nisso o Firewall formou um Megazord gigantesco que destruiu o portal e foi atrás deles. Agora que eu percebi como esse cara que tem movimentos limitados de uma perna consegue dirigir, cara. E quando a esperança estava praticamente nula, o dono da empresa, o Jô Soares, decidiu desativar o firewall do sistema e resetar tudo depois, mesmo com risco de criar um mundo completamente diferente ao fazer isso, um que talvez não dependesse dos eventos que já ocorreram. Basicamente criaria um novo mundo completamente independente do mundo real. Mas enquanto ele não conseguia desativar o firewall, o Naomi quase foi pego por ele, pelo firewall no caso, sendo salvo pelo John Titor, que se jogou na frente dele e se sacrificou no maior estilo Neji. Nisso, o John Titor explica que provavelmente o firewall estava atrás de um endereço duplicado na memória, ou seja, só poderia existir um Naomi naquele mundo, e finaliza dizendo que talvez as suas palavras do início do anime estivessem corretas o tempo todo, que se tivessem pelo menos um mundo onde ele e Iruri estivessem juntos, estaria tudo bem, e por isso ele fez esse sacrifício. E nisso, Naomi decidiu usar sua luva para mandar a alma do John Titor para outro mundo, aonde isso também fosse possível acontecer. E é aí que acontece o maior plot twist do anime. Aquela luva, ou corvo, se preferir, esse tempo todo era Aruri do mundo real, que estava usando algum sistema, talvez até mesmo o próprio Altailo, para trazer o John Titor de volta de um coma. E eu digo que ali era o mundo real porque no início do anime o John Titor disse que o Altailo registrava coisas somente da cidade de Kyoto. E como eles estavam naquele momento numa base lunar, o que eu também não fez o menor sentido, o anime não explicou o porquê, provavelmente se tratava realmente do mundo real. Eu diria que também poderia ser o tal novo mundo que o Jô Soares disse que poderia ser criado quando ele desativasse o firewall. Porém, eu prefiro acreditar na primeira opção por um único motivo. Bem, se você perceber, os dois primeiros mundos que apareceu, né, o mundo do John Titor e o mundo do Naomi, eles foram feitos inteiramente de CGI. O anime inteiro foi feito de CGI. Porém, nesse outro mundo que ele foi mandado agora, mudou-se a perspectiva. Ele era um mundo realmente desenhado, cara. Não era o mundo 3D, mas sim o mundo 2D. Um detalhe bem bacana para indicar que ali era realmente o mundo real. Porém, né, são duas teorias minhas e eu posso estar me enganando. Assim como uma abertura de um anime me enganou direitinho por 12 episódios seguidos, e eu contei como isso aconteceu nesse vídeo que está passando na tela. Vou dar uma conferida depois de assistir esse vídeo, porque o vídeo tá quase no final, porque antes eu tenho que contar o que aconteceu com o Naomi do passado, né? Mas relaxa, porque ambos tiveram um final feliz, já que o Naomi e Aruri, quando o Jô Soares desativou o firewall, foram mandados direto para o mundo deles, no mundo do passado, né? Ou talvez até mesmo aquele suposto novo mundo que o Jô Soares havia dito, né? Aonde finalmente os dois se beijaram, e aqui é o verdadeiro final do filme e desse vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostava muito do vídeo antigo, mas eu achei que de certo modo parecia que ele tinha ficado bem datado, por mais que eu gostasse de alguns pontos daquele vídeo por causa da edição. Mas enfim, eu tentei mesclar um pouco daquela edição com a minha atual e saiu esse vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e tenham um ótimo dia. Se você também não gostou do vídeo, também tenha um ótimo dia, tá? Não é exclusivamente pra eles. Mas enfim, um abraço e fui!